senhor presidente, Zequinha Marinho, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pelo trabalho da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, senhor presidente, se multiplicam, os casos de perseguição escancarada, de censura no Brasil, com direito a preso político em pleno século XXI. São muitos casos, mas o do Felipe Martins, senador Magno Malta, ex-assessor para assuntos internacionais do governo anterior, do Bolsonaro, é certamente um dos mais emblemáticos quanto a essa perseguição famigerada, vingativa, promovida pelo STF, por um ministro, Alexandre de Moraes, mas a gente sabe que ninguém faz nada sozinho quando se referenda o que está acontecendo lá pelos outros ministros. Permaneceu Felipe Martins injustamente preso durante 6 meses, acusado de ter viajado junto com Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 para os Estados Unidos e ajudado a redigir a tal da minuta do golpe de Estado. Como ele não fez essa viagem, foi muito fácil obter inúmeras provas materiais e testemunhais incontestáveis de que ele permaneceu esse período no Brasil. Sua última viagem aos Estados Unidos tinha sido em setembro de 2022. Como ficou insustentável, senhor presidente, a manutenção de sua injusta prisão, foi libertado, mas sujeito a inúmeras medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, o dono do Brasil. Dentre elas, o uso permanente de tornozeleira eletrônica. Ele está impedido de se relacionar nas redes sociais e precisa se apresentar semanalmente a uma delegacia como se fosse um criminoso perigoso. Mas agora, numa nova arbitrariedade, com abuso de autoridade, Moraes aplicou uma multa de R$20 mil e está novamente ameaçando converter todas as injustas medidas cautelares em uma nova prisão. Agora, pasmem, senhores, senhoras, a razão dessa nova perseguição é porque Felipe simplesmente aparece num vídeo postado por seu advogado, Sebastião Coelho, ex-desembargador. Quem fala no vídeo é apenas o doutor Sebastião, o advogado. Felipe não diz uma única palavra. Mas não é só isso. Atenção! Tem mais agravantes dessa decisão absurda. Primeiro, que essa postagem não é recente, senador Cleitinho. É antiga, de muitos meses atrás. E o pior de tudo é que tais ameaças acontecem justamente às vésperas de um importante julgamento feito pela justiça norte-americana. Uma justiça que cumpre as leis, que cumpre o devido processo legal e é respeitado. Os ministros do STF lá, da Suprema Corte, são respeitados justamente porque só falam nos autos, não dão entrevistas, totalmente o inverso que o Brasil faz, que a Suprema Corte do Brasil faz. E está aí o resultado. Hoje foi a audiência pública, essa audiência da Justiça Americana. E a multa aconteceu ontem. Olha só as coincidências. Esse processo envolve o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, porque ficaram evidentes sinais de possível adulteração em documentos com o objetivo de fraudar o registro de entrada de Felipe Martins no país. Quem pediu para ser fraudado? Quem atuou aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? É, portanto, uma importante audiência e o depoimento do Felipe Martins fundamental para que a verdade prevaleça e, se confirmada a fraude, certamente será devidamente investigada e punida por se tratar de um crime
internacional. Desde 2019, quando teve início o famigerado inquérito das fake news, que perdura por mais de 6 anos, que rasga a nossa Constituição, onde o ministro é o julgador, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é tudo. Nós estamos vendo intensificando constantes abusos de autoridade típicos de uma ditadura. E isso está proliferando. A gente acabou de ver no depoimento aqui, no pronunciamento do senador Carlos Portinho, que outras autoridades poderosas, como a CBF, já estão ditando aí, calando o jornalista, e a gente sabe que ali é uma mina de dinheiro. E esse tipo de coisa a gente precisa investigar, precisa dizer que o país é livre e precisa dar liberdade para os jornalistas. É importante que tudo tem piorado muito após o dia 8 de janeiro, onde o ministro passou a ser um dos maiores defensores e propagadores da falsa narrativa de um golpe que nunca existiu. O próprio ministro da Defesa do Lula disse isso, repete isso o tempo todo. E as pessoas que têm um mínimo de... que fazem um mínimo de reflexão percebem que não para em pé essa narrativa. Então, senhor presidente, esse inquérito famigerado de 6 anos vem intensificando constantes abusos de autoridades típicos de uma ditadura. Por isso, é fundamental que seja pautada e votada a anistia aos presos políticos. Não tem, já está madura. E não é apenas para corrigir cruéis injustiças. A anistia servirá também para, finalmente, dar o primeiro grande basta ao avanço dessa tirania no Brasil. E dessa forma fazer com que se restabeleça o Estado democrático de direito perdido e o Congresso Nacional volte a ser respeitado, porque hoje está com a moral lá embaixo perante a população. As pesquisas mostram um derretimento da imagem dessa casa bicentenária, por exemplo, como o Senado Federal. É horroroso o que nós estamos vendo. Eu encerro com esse profundo pensamento, senhor presidente, deixado há quase 1000 anos por São Tomás de Aquino. Abro aspas. Não se opor ao erro é a mesma coisa que aprová-lo. Não defender a verdade é a mesma coisa que negá-la. Senador Cleitinho, senador Magno Malta, a Câmara está prestes a votar um aumento, já aprovou a urgência para criar cargos comissionados no STF. Depois de tudo o que eles estão fazendo com relação ao Brasil, depois desses abusos, depois de tanta mordomia com aquele poder que se junta ali, corporativista, e chega a ter uma série de decisões que blinda todos eles, e a gente está vindo, depois deles invadirem a competência aqui do Senado, aqui da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, depois de eles manterem presos políticos de forma completamente avassaladora, destruindo vidas e famílias. Já não basta as leis que nós aprovamos aqui, que numa canetada eles acabam, e a gente não se dá o respeito nessa casa. Eu espero que, mesmo que a Câmara dos Deputados aprove esse projeto para criar cargos comissionados no STF, nós enterremos aqui, tenhamos dignidade para nem votar esse absurdo, porque aí, além da queda, seria o coice, ficar no chão para eles passarem por cima. É muita vergonha se a gente, depois de tudo que eles têm feito contra o Brasil, os brasileiros, a gente ainda se submeter a esse tipo de coisa. Eu concedo uma parte ao senador Magno Malta com muita honra.